Carta de Tiago, capítulo número 5. Lá no finalzinho do Novo Testamento, voltando do Apocalipse, você passará por Judas, pelas 3 cartas de João, pelas 2 cartas de Pedro e chegará a Tiago. Capítulo 5 é o último capítulo. E nós vamos ler os versos 7 e 8 e depois destacar essa expressão do verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está. E eu vou ler de novo essa expressão do começo do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe com esta palavra hoje. Eu estava lendo esse texto na leitura diária e essa expressão saltou diante de mim e é como se ela gritasse assim comigo: pastor, pregue esse texto, porque a expressão é tão profunda, irmãos, e deve mesmo ser recebida por nós como uma palavra do céu dirigida ao nosso coração. Ele diz: irmãos, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago escreveu esta carta a pessoas que estavam enfrentando dificuldades muito maiores do que aquelas que a gente enfrenta hoje. Pessoas cuja vida estava sofrida. Eles tinham sido expulsos das suas cidades. Eles tinham sido renegados pela sua família. Eles tinham preocupações parecidas com as nossas, mas multiplicadas. Nós nos preocupamos com o sustento do nosso lar. Nós nos preocupamos se as contas vão bater no fim do mês. Eles tinham que se preocupar se iam ter o que comer no dia seguinte. Eles iam para o culto e no caminho para a reunião da igreja encontravam um irmão querido ou uma irmã querida sendo martirizado, isto é, morto violentamente por causa da sua fé. Que cena no caminho do culto! Passando pelas ruas para chegar à igreja, imagine se isso passasse com o seu coração. Você saiu de casa hoje para vir aqui à nossa reunião, o nosso culto do Senhor, e no caminho você veria um de nós ali crucificado e o outro ali sendo queimado e o outro sendo agredido por causa da fé em Jesus. Era difícil. Eles estavam enfrentando injustiças pesadas, graves. Eles estavam diante de dúvidas. Havia alguns ali na igreja que eram servos de outras pessoas, estavam reduzidos à condição vergonhosa, humilhante da servidão. Enfrentavam pressões. E a palavra que vem para eles do seu pastor, a palavra que vem para eles da Bíblia Sagrada é essa: sejam pacientes. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu acredito que a gente se apropria dessas palavras sem nenhuma reserva. Sejam pacientes. Sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Vamos pensar um pouco nisso? A palavra aqui que ele usa, macrotimel, é formada de 2 palavras. Macro nós sabemos que significa grande. Timel é a chama ardente. É a condição de suportar pacientemente uma provação ardente, como um fogo ardente, como um peso muito pesado. A junção é essa, é de suportar com tolerância, demonstrar longanimidade, força, resistência, resiliência. Como a gente consegue isto? Como isto é possível para nós? Bem,
É preciso, em primeiro lugar, que a gente coloque a nossa expectativa em Deus. Quando ele diz sede pacientes até a vinda do Senhor, ele está nos instruindo a colocar a nossa expectativa em Deus. Irmão, irmã, quais são as coisas que desafiam a sua paciência? Quais são as coisas que fazem pesar a cruz sobre seus ombros? Sem dúvida, aquilo que é um desafio para mim pode não ser para você e vice-versa, mas nenhum de nós está isento de ter que exercer isto, nenhum de nós está isento de ter que viver isto com fé e com confiança no Senhor. Estes são os privilégios da salvação, que a gente conhece a Deus. O que perturba o seu coração são questões da família. A resposta é esta sempre: coloque a sua expectativa em Deus. Não é colocar a culpa em outros, coloque a sua expectativa em Deus. Está com vontade de desistir? Coloque a sua expectativa em Deus. Pastor, não quero saber disso mais não. Coloque a sua expectativa em Deus. Ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. Pessoas ferem o nosso coração, lutas frustram o nosso dia a dia, as coisas estão diferentes de como a gente queria que tivesse. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, nós encontramos a verdadeira fonte, nós encontramos o verdadeiro manancial de graça para que possamos viver segundo este conselho: seja paciente até a vinda do Senhor. Só por causa de Deus é que a gente pode viver assim. A pessoa que não conhece o Senhor, a pessoa que não conhece a palavra do Senhor, se a gente não tivesse Deus em nossa vida, se a gente não tivesse noção da firmeza de fé, da clareza das promessas de Deus, da forma como Deus age, da forma como Deus tem agido, da forma como Deus há de cumprir a sua palavra, nós não teríamos nenhuma razão para essa paciência. A única razão porque isso faz sentido na lógica da nossa vida é por causa que nós conhecemos o Senhor como nosso Deus. A pessoa incrédula não tem nenhum motivo real para isto. A pessoa incrédula não tem nenhum motivo verdadeiro para viver isso. Outras propostas são subterfúgios, são falácias, são fabricações, são imaginações da mente humana. A gente ouve falar de coisas anti-estresse. Lembra daquela bolinha? Quantos já destruíram aquela bolinha? Meditação oriental, chá disso, dieta daquilo. Não. A única forma como nós podemos encontrar esta chave para o viver é colocando a nossa expectativa no Senhor. É crendo que Deus está presente em nossa vida. É crendo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor há de agir em nosso viver. É crendo que os sofrimentos do tempo presente, como escreveu o apóstolo Paulo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos que ter esta visão maior, esta dimensão ampla da fé e da ação de Deus e das promessas do Senhor. De outra maneira, a nossa vida não faz nenhum sentido. E esta ideia que ele traz aqui é uma ofensa. Se as coisas de Deus e se as promessas com relação à vida eterna, com a volta de Cristo e com tudo aquilo que ele traz consigo para aqueles que nele creem, não é verdade, meu irmão, minha irmã, esta promessa nos ofende. Mas como estas coisas são verdade, esta promessa nos consola. Eu queria ler para os irmãos alguns versículos, para que a gente possa nos lembrar que o livro de Deus diz isso, coisas que talvez a gente tenha esquecido, porque num lugar o livro de Deus diz que se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena. Isso está em 1 Coríntios 15, 19.
Apocalipse 2, Jesus diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pense nisso, pense nas coisas que requerem de nós paciência, são exatamente aquelas nas quais nós seremos declarados por Deus vitoriosos. O livro de Deus diz, e a gente corre o risco de esquecer, que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, não o que desistir. O livro de Deus diz, ao que vencer, são palavras de Jesus. Se a sua Bíblia tem as letras vermelhas, quando você abrir esse texto, elas estarão vermelhas, para identificar as palavras de Cristo. O ao que vencer, diz Jesus, darei do maná escondido, daquela bênção do céu, da qual nós somente lemos, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É Jesus quem diz, ao que vencer, não ao que abandonar a carreira. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei, diz Jesus, o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ao que vencer, diz Jesus, eu o farei coluna no templo do meu Deus, uma posição de honra, de elevação espiritual, de primazia que Cristo há de dar aos seus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quanta intimidade, quanta comunhão com Deus esta expressão significa para nós. É Jesus quem diz, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente no trono comigo, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quando pesa sobre nossos ombros a cruz que temos de carregar, a palavra de Deus é esta: sejam pacientes até a vinda do Senhor. As coisas que Ele traz consigo são muitíssimo superiores, são maravilhosas, estão além daquilo que nós conseguimos supor ou imaginar. É Jesus quem diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Nós sabemos o que Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente ouvindo esta palavra de Deus e crendo nela, somente ouvindo esta palavra de Deus e crendo nela, nós podemos alcançar o pleno sentido desta palavra. Imagine que as pessoas para quem Tiago escreveu estavam sofrendo. Imagine que as pessoas para quem Tiago escreveu estavam desapontadas com a vida e se sentindo humilhados, abandonados, estavam se sentindo tristes. E a palavra que ele diz é o seguinte: meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Palavra esta que sem dúvida lhes foi de conforto e de consolo, porque eles estavam depositando a sua certeza e a sua expectativa em Deus. Se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos de todas as pessoas as mais dignas de pena, é o que está em 1 Coríntios 15. Mas se esperamos em Cristo para esta vida e para a vida por vir, se cremos que Ele virá e virá, e se colocamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa nesta promessa, as dores do tempo presente, como Paulo escreveu, não são para comparar. Quando Charles Spurgeon morreu em 1892, ele mandou colocar na sua lápide: próxima vez que você for a Londres, vá ao cemitério de Eastwood e tire uma foto desta lápide e me mande, eu gostaria muito de ver, nem que seja um retrato. Ele mandou eu gravar assim: aqui jaz o corpo de Charles Spurgeon, aguardando a ressurreição na volta do Senhor Jesus. Que esperança! Que esperança é esta que a palavra de Deus traz para nós? Diante disto, meu irmão e minha irmã, diante disto, nós encontramos o poder destas palavras e enfrentamos os sofrimentos com paciência, porque virá em breve, como nós cantamos, virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder voltará. Sim, Jesus voltará. Eu diria em segundo lugar
que paciência, quando ele diz sejam pacientes até a volta do Senhor, não é ficar sentado de braços cruzados numa almofadinha porque é mais confortável. Alguns de nós já se perguntaram assim nas suas indagações: por que Deus, quando me salvou, já não me levou para o céu? Você já fez essa pergunta? Que eu já fiz. Sim, por que Deus, quando me salvou, já não me levou? Porque eu teria só alegria. Você já fez essa pergunta? Talvez não, mas eu já fiz. E eu encontro a resposta, e eu entendo esse sentimento, quando alguém me procura com esse sentimento, porque o apóstolo Paulo tinha esse sentimento. Ele fala assim: gente, não é que eu quero morrer, isso está lá em 2 Coríntios 5, não é que eu quero morrer, eu quero viver. Eu quero que o mortal seja revestido pela vida. Mas ele também nos dá a chave para esta resposta e fala assim: mas enquanto eu estou aqui, ele escreveu aos seus leitores, às suas ovelhas, à igreja que pastoreava à distância, ele diz: eu estou aqui por causa de vós. Se a gente se pergunta por que Deus já não nos levou, a resposta está na missão que nos é dada: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto o Senhor ainda não veio, não somente eu devo esperar, como eu disse, sentado de braços cruzados, contemplando a cena, não. Nós devemos esperar fazendo aquilo que o Senhor confiou a nós para fazer. Nós devemos esperar o Senhor servindo o Senhor. Observe o comportamento das pessoas nas filas. E aí a gente encontra mais ou menos 3 atitudes que mostram como as pessoas, inclusive crentes, agem, principalmente crentes agem, enquanto esperamos que Jesus venha nos buscar. Eu estava numa fila outro dia e observei isso. Tinha 3 pessoas na minha frente. Uma estava brincando no celular. E quando chegou a vez dela, ele nem viu. Tão enfiado que ele estava ali. Há quem espere Cristo vir se divertindo nesta vida. E eu não estou criticando isso não, há coisas boas na vida, mas a diversão jamais deve substituir o serviço a Deus e a prioridade que nós damos às coisas santas, mas eu vou chegar lá. Tinha uma outra pessoa na fila, que certamente não é daquelas que gosta de fila, então ela ficou nervosa. Como a gente sabe? Porque tem gente que fica batendo o pé, fica fazendo cara, fica conversando consigo mesmo. Mas só tem 2 atendentes nesse caixa, não é possível, por que não bota mais gente? E observo que há pessoas que esperam a vinda do Senhor Jesus com a mesma atitude, insatisfeitas com a vida e praticando murmuração, reclamação e aumentando as suas tristezas. A gente observa alguém na fila fazendo algo de útil. Está com aquele tempo lá, vou fazer alguma coisa, vou responder e-mails, o celular pode ser usado para isso também. Aliás, eu li uma frase sobre celular esses dias que eu achei muito interessante. Porque imagine se você tivesse que explicar o que é o celular que você tem no seu bolso para sua bisavó que nunca viu um celular. Aí você ia ter que dizer para ela assim: vovó, eu tenho aqui em minhas mãos um aparelho eletrônico que consegue acessar a todo o conhecimento disponível da humanidade. Mas eu uso para jogar joguinho e brigar com gente que eu nunca vi. Há quem passe o tempo se divertindo, há quem passe o tempo murmurando, há quem passe o tempo fazendo algo de útil. Jesus, nosso Senhor, falou o seguinte: bem-aventurado o servo que, quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim. Ele nos recomendou o que é para fazermos enquanto esperamos com paciência a vinda do Senhor. Eu compartilhei essa semana nas redes sociais um texto. Esse texto eu li, depois reli, depois treli, porque é um texto fascinante. Vá lá no meu Facebook e leia, eu vou citar apenas um pedaço. O texto chama-se O Crente Mínimo. Foi escrito pelo mesmo Spurgeon, no ano de 1876. E a gente pensa que 150 anos depois a cena estaria diferente, mas não. Ele diz: quem é o crente mínimo? Ele cita algumas coisas. O crente mínimo é o que deseja chegar ao céu carregando a cruz mais leve possível.
O crente mínimo, ele diz, gosta muito da igreja, mas está fora do alcance dele participar dos esforços da igreja. Afinal, ele tem tantas ocupações. O crente mínimo é um admirador da escola dominical, mas o programa atrapalha muito a sua rotina, as suas necessidades. Ele diz, tem tanta gente na igreja que pode estar lá, eu não sou necessário. O crente mínimo, disse Spurgeon em 1876, frequenta o culto, a não ser que chova ou que esteja muito quente, a não ser que ele esteja com sono ou com dor de cabeça, a não ser que ele precise daquele tempo para fazer outra coisa. O crente mínimo, disse Spurgeon em 1876, ouve a pregação atenciosamente, aplicando com todo cuidado cada ponto da pregação à vida dos outros, nunca à sua própria. O crente mínimo, escreveu Spurgeon em 1876, tem muitas dúvidas na fé, não nas doutrinas, mas ele não vê mal nenhum em uma ou outra prática que as pessoas fazem, se elas vão em tal lugar, se elas fazem tal coisa, se elas dizem tais palavras, se ela veste tal roupa. Afinal de contas, diz o crente mínimo, ele conhece um grande número de crentes excelentes, cheios do Espírito, que fazem tais coisas, ou pelo menos ele diz que conhece, e ele diz, por que não diria? Por que não diria? O crente mínimo vive tão perto da linha divisória entre o mundo e a igreja, que às vezes é difícil saber de que lado ele está. Ah, irmão, ele conclui, tem sido este o seu comportamento? Cuidado, pois pode ser que ficando tanto no mínimo, você perca o pouco que tem. Pode ser que tentando tanto obter o máximo do mundo, você perca os benefícios da salvação. A vida cristã, ele conclui, requer renúncia e carregar a própria cruz. Seja paciente. Seja paciente até a vinda do Senhor. Coloque os pesos da sua vida num prato da balança, e no outro prato da balança as promessas de Deus, que são tão maravilhosas. Seja paciente até a vinda do Senhor. Faça algo, faça não somente algo, faça aquilo que Cristo quer que façamos. E em terceiro lugar, nesta manhã, brevemente eu direi, guarde em seu coração, Ele vem. Tiago escreveu, a vinda do Senhor já está próxima. E nós devemos guardar isso no nosso coração, porque a palavra que nós lemos esta manhã não é demonstrar paciência, ou agir pacientemente, mas a palavra que nós lemos esta manhã é sede pacientes, é algo quanto ao nosso ser, de maneira que a verdadeira transformação não vem da meditação, não vem dos mecanismos externos, de fora para dentro, das bolinhas anti-estresse, do chá anti-estresse. A paciência espiritual vem de dentro para fora, da nossa comunicação com Deus. A paciência cristã não é somente não explodir agora, mas viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos neste mundo, nas suas contradições, com bom ânimo. Jesus falou, tende bom ânimo, vivendo a alegria da fé e a alegria de esperar. Esperar é ruim, esperar com esperança não é tão ruim. Esperar a vinda do Senhor com esperança nos faz não desistir, não abandonar, nos faz ser pacientes, confiar no Senhor, pedir a ajuda do céu. O grande cientista inglês Michael Faraday não somente foi um grande cientista, mas foi também um grande cristão do seu tempo, ele que viveu no século XVIII. Michael Faraday falou aos seus alunos certa vez sobre a sua fé em Cristo, sobre a sua esperança da ressurreição, e aqueles alunos descrentes, incrédulos, zombaram e falaram assim, mas professor, não existe ideia tão estapafúrdia quanto a ideia da ressurreição, porque depois que o nosso corpo é descido num caixão, o que acontece com ele? A gente sabe, é melhor nem falar, nem pensar nessas coisas.
Mas a gente sabe que eles se desfazem em nutrientes que vão para a terra. E na terra, sendo a terra tão grande, não é verdade? O grande cientista cristão Michael Faraday, e eu li essa ilustração essa semana e não consegui recuperá-la para trazer com mais detalhes, irmãos vão me perdoar, eu tentei. Tomou um cálice de prata muito bonito e colocou aquele cálice de prata diante dos alunos num tanque cheio de ácido, eu não sei qual ácido. A prata instantaneamente se desfez. Estava ali presente, mas invisível. O químico e cristão colocou naquele ácido um reagente e a prata se reuniu toda no fundo daquele tanque de ácido como um bloco, uma massa. Ele retirou a prata e mandou fazer um outro cálice mais bonito que o primeiro. Disse aos alunos: se eu, que nasci um dia e vou morrer logo depois, consigo fazer isto, o grande e eterno Deus tem poder para cumprir as suas promessas. A promessa é esta: corpos desfeitos se levantarão dos seus sepulcros. Isto aconteceu no dia da ressurreição, está lá em Mateus 27, verso 52, que muitos dos santos enterrados em Jerusalém ressuscitaram na ressurreição de Cristo. Certamente foram assuntos com ele ao céu. Isto é a garantia que a palavra de Deus nos faz em muitos dos seus textos. E quanto às dúvidas humanas, o apóstolo Paulo chega a dizer: você não presta atenção no que você está falando? Um é o corpo terreno, outro é o corpo celestial. A nossa expectativa de vida no Brasil está subindo à medida que se ajusta uma coisa ou outra na sociedade, mas a expectativa de vida da fé é muito maior. Eu já disse muitas vezes isso aos irmãos deste púlpito e na manhã de hoje novamente eu direi: eu não sei e você não sabe se nós nos levantaremos da cama amanhã cedo. Não há nada que nos garanta isto, mas há algo do céu que nos garante que no último dia nossos corpos se levantarão do sepulcro redivivos para entrar na vida eterna e estar para sempre com Deus. Que esperança, meu irmão, que esperança, minha irmã. E esta esperança conclui novamente nesta palavra: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos diáconos,